Qual porcentagem representa o número de imóveis com preços de locação menor do que R$ 600? Então vamos dar uma olhadinha primeiro aqui no que significa encontrar uma porcentagem. Então, uma porcentagem nada mais é do que você pegar e calcular. Então, vou colocar aqui, um P que representa a porcentagem. Na verdade, é uma divisão. Mas uma divisão de quem? Dos valores que eu quero dividido por um total disponível, ou seja, pelo aquilo que eu tenho. O que significa esse total e o que significa o que eu quero? Eu quero, aqui em cima, eu vou colocar o número de imóveis em que o preço de locação é menor do que R$ 600. Por isso é o que eu quero. E aqui embaixo é o que eu tenho. O que significa o que eu tenho? Significa o total de imóveis, tá? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha o que significa esse T aqui, que é o que eu tenho. Quando nós falamos do que eu tenho, eu vou olhar lá na tabela e vou verificar assim. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de quantidade de imóveis. Se nós estamos falando de quantidade de imóveis, eu vou observar que o total de imóveis são 60, certo? Então, o que acontece? Aqui nesse T, nesse total, eu vou colocar os 60. Agora, o que eu vou observar? O que eu quero? Eu quero os imóveis com preço de locação menor do que R$ 600. Então, eu volto lá na tabela e vou verificar. O que significa esse tracinho aqui? Esse tracinho aqui significa que este valor está incluso na classe. E este valor aqui não está incluso. Então, se a gente for analisar de 300 a 400, que é o intervalo de classe, os 300 está incluído. Os 400 estão excluídos, tá? Porque ele começa aqui embaixo, do 400 até os 500. Estamos falando do preço da locação. Isso significa que, quando eu for observar isso aqui, eu vou observar todos os imóveis que estão entre 500 e 599,99 centavos, menos os 600, porque os 600 já está incluso. Isso significa dizer que os imóveis que estão abaixo de R$ 600 são esses valores aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Aqui no que eu tenho, eu vou fazer uma soma desses valores aqui. Então, se eu somar ali 20 mais o 12 mais o 5, vai dar 37. Então, vou incluir aqui os 37. Agora, basta fazer a divisão. Como é que eu vou fazer essa divisão? 37 por 60. Então, pego lá o 37, divido por 60. O resultado vai dar 0,61. Vou pegar só 3 casas decimais e eu vou já mostrar por quê. Porque eu vou arredondar esse valor, tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui no final? Para achar a porcentagem, eu preciso multiplicar isso por 100. Quando eu multiplico isso por 100, eu vou deslocar a vírgula 2 casas para a direita. Tá? Deslocando a casa 2 casas para a direita, eu vou chegar ao meu resultado, que vai dar 61,6%. Essa aqui deve ser o meu resultado final.